A nossa entrevista de hoje é com o presidente do Instituto de Desenvolvimento Mineral do Tapajós, Lucas Pavarina. E nós vamos falar sobre a atividade mineral e essa audiência que vai acontecer aqui na próxima sexta-feira. Lucas, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório para tratar desse assunto, que é um assunto que vem dominando o noticiário, tanto da mídia nacional como da mídia estadual, e aqui em Itaituba não é diferente. Vamos começar falando sobre o Instituto, Lucas. Qual é o papel do Instituto? Qual é a atividade de vocês? Vocês prestam assessoria para cooperativa, para garimpeiros? Qual é o papel do Instituto? Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço que vocês estão nos propiciando, porque apesar de nós morarmos em uma região que vive praticamente 80% dessa atividade, o conhecimento ele ainda é pouco divulgado, as pessoas ainda entendem muito pouco do que acontece na atividade mineral da nossa região. O Instituto foi fundado, vai fazer um ano agora, esse mês, e através de alguns colegas que já vinham nessa luta há muitos anos, tem gente que já está aí há muito tempo, só que sempre eram como posso dizer, batalhas travadas individualmente. E a nossa classe, a classe dos garimpeiros, ela não tem um representante de fato. Então, qual era o maior problema? Apareciam alguns representantes que de fato não representavam ninguém. E sempre foi uma coisa que nos doeu muito nós vermos pessoas falando em nome da região e levando causas individuais. Então, qual foi a ideia? Nós fundamos o Instituto para que todas as entidades que tenham representação aqui na região, CDL, OAB, CIPRE, as federações, pudessem participar desse instituto com direito a dar opinião, para que aí sim a gente sentasse numa mesa redonda, tratasse dos assuntos que são inerentes à região e chegar a um direcionamento onde falasse, essa decisão aqui é da nossa região. Todo mundo lá foi ouvido, o comércio foi ouvido, os garimpeiros foram ouvidos, a parte mineral foi ouvida e, mais importante que tudo, ser o interlocutor entre essas pessoas e os órgãos fiscalizadores, as entidades estaduais, municipais, federais. Então, quanto à questão da assessoria, a gente já faz isso há algum tempo. É gratuito, a gente tem ido até as comunidades incentivando a criação de cooperativas, que acredito que seja a modalidade que vai ficar mesmo, é do cooperativismo. Então, a gente tem instruído as pessoas das comunidades, mostrado para eles os prós, os direitos, os deveres que eles têm que ter como cooperativas, dado essa assessoria para que sejam criadas cooperativas e em contrapartida a gente tem apresentado tudo isso à Federação das Cooperativas do Pará, à OCB, que é a Organização de Cooperativas do Brasil. Então é um trabalho que tem sido feito de parceria. A passos de formiga, eu digo que poderia ser mais rápido, mas acho que nós estamos tendo um desenvolvimento satisfatório utilizando as ferramentas que nós temos. E as cooperativas, Lucas, como é que elas estão estruturadas? Elas já têm um corpo técnico para assessorá-los nessa atividade? Então, Elton, vai melhorar, vai ter que mudar. As cooperativas, geralmente as cooperativas foram fundadas por pessoas de fora do garimpo para atender as pessoas que estão dentro do garimpo. Geralmente você fundava uma cooperativa para atender uma comunidade que estava lá e você cooperava o pessoal. O incentivo está vindo que essas cooperativas sejam fundadas de dentro do garimpo e elas tenham assessoria fora do garimpo. Porque aí, de fato, você vai ter o presidente, o vice-presidente de lá de dentro. Pessoas que vivem daquela região, pessoas que se conhecem há muito tempo e é onde você vai deixar de ter esse papel de dono de uma cooperativa, como se ela fosse uma empresa, para, de fato, trabalhar no cooperativismo. Existem muitas cooperativas que fazem esse trabalho de forma excepcional. Conheço algumas, talvez seja até um erro citar nomes, mas eu não poderia deixar de citar a Coopertrans. Estão fazendo um trabalho hoje em Cachoeira da Serra, maravilhoso. O presidente dela é o Pedro, está lá com o Guilherme, que é nosso diretor ambiental do Instituto. A CGL, que tem um trabalho maravilhoso lá no Mamual, muito bom mesmo. Já fui levado escola para lá, posto de saúde, desenvolvendo técnicas para trabalhar com o ouro sem o mercúrio. E temos aí a Coopertrans, CGL e a Comidec, lá no Cripurizão, que eu acho que de todas é quem faz um trabalho social assim mais destacado com as pessoas que vivem ali. Então,
elas vão ter que melhorar porque a lei exige isso. Não tem mais como você fazer algo de corpo mole. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que ter o responsável técnico que vai ser passivo daquilo que está acontecendo também. Então, você vai começar a mudar algumas coisas que vêm acontecendo, que já eram exigidas, mas que agora vão ser muito mais cobradas. A ideia de cooperativa sempre enfrenta resistência aqui nessa região, seja em qualquer atividade. No garimpo, eu imagino que seja a mesma coisa. Como é que vocês estão trabalhando isso com o garimpeiro para que ele tenha a noção de que somente numa cooperativa ele vai ter a possibilidade de continuar trabalhando, Lucas? Parte de alguns princípios. As PLG, elas vão, é o que tem sido informado, elas vão ser restritas a 50 hectares por CPF, uma única PLG. Não sei como vai ser com as PLGs que já têm direito adquirido. Algumas pessoas que têm bem mais que uma. A informação que eu tenho é que elas não serão mais renovadas. E pronto. Então, existe essa descontinuação, certo? As pessoas querem trabalhar. O que acontece? As cooperativas, de fato, não têm área de garimpo. A maioria, pelo menos, que eu conheço. Nós vamos ter os garimpeiros mais antigos que têm áreas. O que eles vão fazer? Eles são superficiários. Então, eles vão entrar em um acordo com uma cooperativa ou eles vão criar uma cooperativa para atender o próprio garimpo. Porque aí existem casos onde se cria uma cooperativa para atender somente a população daquele garimpo. Você vai ter 100 cooperados, 80 cooperados, porque não existe, o limite é 21 cooperados, pelo menos. Mas fora isso daí, você pode colocar 30, 40, 50 e não tem problema nenhum se forem criadas 200 cooperativas. E essas cooperativas, elas têm um limite de extensão de área de requerido bem maior, né? E sem falar nos benefícios, elas conseguem vender o seu ouro de melhor forma, elas têm uma diretoria que vai prestar conta do que acontece. Então, o cooperativismo, ele tem resistência porque nós, brasileiros, temos o costume de achar que sozinho é melhor, que a gente não precisa de ajuda para ir mais longe, mas tem mudado. Tem exemplos aqui no nossos vizinhos aqui no Mato Grosso, que são exemplos ali da Cogavep, onde o Gilson Camboim fez um trabalho sensacional. Ele está buscando parceria fora do Brasil, onde ele vai conseguir trazer aí trazer $1 para cada grama de ouro vendida de forma legal. E esse obrigatoriamente vai ter que ser revertido para o garimpo. Então, assim, aonde eu vejo que se pode mudar o consentimento, primeiro, é através de exemplo, é mostrando cooperativas que já funcionam, e segundo, é mostrando que não existe uma outra opção. As pessoas vão ter que entender que trabalhar com o cooperativismo, ou que queiram trabalhar somente com aquela PLG dos 50 hectares, mas eles vão ter que estar trabalhando dentro de uma lei, que ela existe, ela vai ser cobrada, bem mais cobrada do que já era, as fiscalizações estão intensas, então eu acho que é mais um trabalho de conscientização, é um trabalho de levar as boas práticas do que já acontece. Esse último mês, nós conseguimos incentivar a criação de 4 novas cooperativas das comunidades antigas, de pessoas que eram completamente contrárias a essa ideia, e hoje elas entenderam que é possível ir mais longe com a parceria. Tá todo mundo meio que um escorado no outro para ver se não cai, né? E esse garimpo modelo, Lucas, vocês têm um trabalho para tentar replicar isso em outras regiões da bacia garimpeira? O que acontece, Wellington? Não existe um incentivo para isso. Qual que é o incentivo que existe hoje? A sua obrigação é essa, se você não fizer, você é punido. Tudo bem, é lei, né? É um dever da pessoa, mas não tem um incentivo. E o que acontece? Existem várias frentes de negociação buscando parceria. Não existe um garimpo modelo. Existem modelos de garimpo que foram feitos e adaptando para poder ver onde dá certo. Existem as condicionantes na sua licença, onde se você seguir aquelas condicionantes, você tem um garimpo modelo. Mas, com raríssimas exceções, eles estão ali seguindo 100%. Então, sempre vai ter uma falha ou outra. Eu acho que uma das maneiras, umas opções que nós temos seria nós buscarmos trazer esse conhecimento, em vez de levar ele para dentro do garimpo, trazer ele mais para cá, para Itaituba, e que daqui você criasse um tipo de curso ou uma escola do garimpo, que é um dos projetos que nós estamos encabeçando, para que se crie essa escola do garimpo, onde você instrua aquelas pessoas o como fazer e daqui eles levem para dentro do garimpo. É quase que impossível você visitar aí aproximadamente 1000 frentes de lavras que existem, e vamos colocar num cálculo muito
perspicaz aqui, o cara muito efetivo, ele vai visitar todas essas lavras aí e ele leva em torno de 2 dias para visitar cada uma. Nós estamos falando de 2.000 dias pelo menos, né? Então é quase que impossível você fazer um trabalho bom tendo que implantar isso em cada garimpo. O ideal seria que você trouxesse para uma região mais acessível, onde a fiscalização pudesse ir e dar uma certificação daquilo e dali pudesse ser copiado e levado lá para dentro. Voltando ao Instituto de Desenvolvimento Mineral do Tapajós, Lucas, vocês estiveram recentemente naquela plenária no Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde vocês defenderam, juntamente com outros órgãos aqui da região, vocês defenderam a manutenção, a autonomia da Secretaria aqui de Meio Ambiente do Estado, do município, continuar licenciando a atividade mineral, licenciando ambientalmente a atividade mineral. Isso é um exemplo de que o garimpeiro isoladamente ele não vai conseguir fazer a defesa dos seus direitos, né, Lucas? É preciso que tenha instituições, é preciso que tenham cooperativas para fazer essa defesa, tanto aqui na sede do município como fora daqui, né, Lucas? Bom, eu acho que a maior parte das coisas que nós não temos na vida é porque a gente não soube pedir, né? E a desinformação ou a falta de informação aqui, ela é exuberante aqui, podemos dizer assim. E o que acontece? O garimpeiro já tem a vida bem puxada, está dentro do mato, que ele consegue entrar no WhatsApp ali para falar com a família no finalzinho do dia e ainda chega um monte de notícia ruim, o cara não tá, e as notícias que chegam você tem que peneirar, saber o que é real, o que não é. Então a carência de você ter instituições representando ou pelo menos trazendo informações para essa classe, ela é grande. Nós tivemos presente na 79ª reunião do COEMA, onde foi tratado a recomendação do Ministério Público Federal de suspender a delegação de licenciamento para os municípios. Para os municípios, não era só para Itaituba. E diga-se de passagem, a comissão que esteve lá para apresentar algo para fazer foi o secretário de Mineração e Meio Ambiente, Bruno Rolim, e o Instituto e um outro secretário de uma cidadezinha do interior, Santa Maria das Barreiras, se não me falha a memória. E fez uma apresentação muito boa. Eu não sei se é coincidência essa informação não ter sido tão amplamente divulgada, porque o secretário de Santa Maria me falou que ficou sabendo um dia antes. Nós ficamos sabendo 2 dias antes. Então, assim, eu não sei a quem interessa essa falta de informação ou essa falta de direito que as pessoas têm de pelo menos defenderem o que acham justo. E diga-se de passagem, a cobrança que deveria existir em cima do município e da secretaria dessas fiscalizações pontuais não tinha estrutura. Por algum motivo faltava estrutura para a secretaria. E agora eles fizeram uma parceria com o governo do estado onde eles têm bastante estrutura. Tem drone, caminhonete, tem bastante técnico contratando. Eu tive presente lá com eles, eles têm uns projetos legais, vão começar as fiscalizações e eu acho que não é justo, eu penso assim que não seria justo o Estado acreditar que o município vai continuar fazendo a fiscalização e investir dinheiro nisso e logo em seguida querer tirar. Então é no mínimo incoerente isso, deve se dar mais um tempo para que o município prove se é ou não capaz de fazer essa fiscalização. Eu acredito que sim, a gente está apostando nisso. A pressão do Ministério Público Federal ela é muito grande para que a SEMA daqui de Itaituba perca essa autonomia. Se isso vier a acontecer, Lucas, porque tem uma comissão que ainda está trabalhando, fazendo essa avaliação, se isso vier a acontecer, esperamos que não, mas se isso vier a acontecer, qual o tamanho do prejuízo que isso vai causar para a atividade mineral aqui da região? Não é fácil tratar esse licenciamento já aqui em Itaituba. Você tem uma demanda grande para a secretaria, e o município trata somente dessa nossa região aqui. Vamos falar só de Itaituba. Somente em Itaituba, falando de PLD, nós temos quase 10.000 processos paralisados. Ou seja, seriam mais 10.000 processos que teriam que ser licenciados. Imagina que tudo isso vai cair no colo do governo estadual, que já tem mais um monte de coisa para fazer. Eu acho que a morosidade seria maior do que aqui já existe. Nós estamos falando de Belém. Tem coisas que você não consegue resolver por e-mail, pelo telefone, você tem que ir pessoalmente. Então, nós estamos falando de uma capital que é distante, a logística daqui para lá é pesada. Acredito eu que a ilegalidade ela aumentaria pelo menos 70%. Você tiraria a possibilidade de regularizar, de regulamentar uma coisa que já existe, que já tem um caminho para ser seguido, para começar, não do zero, mas para começar do negativo.
Eu acho que tem que se fazer valer a fiscalização do município, tem que se fazer valer as condicionantes que o município pede, porque ele faz isso. E a gente tem que se conscientizar que nós temos que fazer a nossa parte lá dentro do garimpo, para nossos deveres, para poder exigir nossos direitos. Mas o prejuízo seria... não dá para calcular, não. Seria muito grande, né? Porque a atividade mineral ela tem um peso muito grande na economia do município. Lucas, na próxima sexta-feira nós temos essa audiência, mais uma audiência para tratar dessa atividade. Qual é a sua expectativa com relação a isso, a resultados? Eu estou bem ansioso com essa audiência pública. Nós estivemos nós estivemos semana passada em Belém. E na reunião que teve com o COEMA, nós estivemos na Alepa, onde nós fomos recebidos pelo presidente da Comissão de Mineração e Meio Ambiente, o deputado Rony Silva e o deputado Wesley Tomás, onde nós fizemos uma apresentação para eles de algumas sugestões aqui para a região. O secretário do Meio Ambiente estava presente também, falou da situação do município. E eles falaram da audiência pública quais são as intenções deles para cá, onde eles vêm para cá com uma equipe de vários deputados de outros estados inclusive, para entender um pouco da problemática e para levar possíveis soluções para essa comissão e chegar até o governo e do governo até o governo federal. Eu acho que todo mundo é meio cético quando se trata de audiências públicas, de palestras. Já tivemos bastantes aqui. Já tivemos bastante. E eu acho que a falta de seriedade, não com que a falta de seriedade, como é que eu posso falar para não ser grosseiro, mas a falta de seriedade dos itaitubenses, ela é maior do que das entidades que tratam disso. A falta de respeito, a falta de compromisso do comércio de Itaituba, a falta de compromisso da população itaitubense, ela é bem mais culpada do que qualquer outro desses que vieram para cá fazer palestras e alguma coisa. Porque se tem uma audiência pública, ela tem que apresentar algum resultado. Você vai fazer uma ata daquilo ali. Por que não é cobrado esse resultado? É culpa dos caras que vieram aqui? Não. É culpa da gente que depois que passa o furacão, cada um vai para o seu trabalho e esquece o que está acontecendo. Então eu vejo que agora não existe uma opção, não tem uma opção de você esperar o furacão passar. Ele não vai passar. Ele está alojado aqui em cima de nós. Ou a gente acha uma solução que já existe e segue o rito como tem que ser, ou a gente vai ficar fadado ao fracasso. A forma como nós levamos nossos negócios até hoje é uma forma falida, acabou. A audiência pública vem para tentar jogar uma luz sobre o que está acontecendo na região e para tentar achar as possíveis soluções. Não vem para resolver o problema, não. Agora, não adianta eu esperar que o meu vizinho, ou que o fulano, ou que o ciclano vá lá e tome as dores por mim e resolva o meu problema. Eu, no mínimo, eu vou fazer até um apelo aqui, no mínimo esperaria que o comércio de Itaituba fechasse para ir nessa audiência, ou que não fosse, mas pelo menos fechasse de uma forma de respeito. Porque, caso contrário, vão fechar sem respeitar mesmo, vão ficar sem trabalhar. Então, acho que passou da hora, tá, Wellington, da conscientização da população itaitubense e principalmente da classe comercial, entender a importância que o garimpo tem para a região e tratar esse assunto com a seriedade que não é a seriedade de uma mesa de boteco. É a seriedade que tem que ser tratada como entidades como a OAB, então agora lá numa palestra, entendendo a situação. Tem muitas e muitas pessoas boas dedicando o seu tempo para isso. Então eu acho que a audiência pública está aí, ela é pública, todo mundo tem que ir, vão lá, deixe seu nome. Se vocês não têm como chegar lá e pedir o poder da fala, dê sugestões para as pessoas que vão participar. O Instituto tem um Instagram, tem lá a página aberta para sugestões, tem a Câmara dos Vereadores vai participar, tem uma série de de entidades que vão participar e a hora de nós cobrarmos, ela não é agora, já passou, mas ainda tem tempo. Então, eu acho que a audiência pública, eu estou bem ansioso não, como é que eu posso falar? É ansioso também, mas eu estou acreditando que nós vamos conseguir tirar bons proveitos dela. Lucas, nós temos no Congresso a bancada evangélica, a bancada do agro, tem até a bancada da bala, mas nós não temos uma bancada aqui da região de deputados que representam essa região, uma bancada que defenda a mineração. Agora está se falando numa bancada parlamentar com estados aqui da região que tem essa atividade garimpeira. Você acredita que dessa vez a gente vai ter uma representação maior em Brasília para defender essa atividade? É uma bandeira ingrata de se defender. Quem levanta essa bandeira é caçado. Tem pessoas boas que tentaram fazer isso.
Tem pessoas boas que tentaram fazer isso e usaram as palavras erradas no momento errado e foram crucificadas. Eu acho que, primeiro, para isso, o garimpeiro precisa existir. A maioria não tem título de eleitor. Se ele não tem título de eleitor, como é que eu posso esperar que alguém vá fazer alguma coisa por mim se eu não posso agradecer ele, investir nele, que é o meu voto? É uma bandeira ingrata. Eu acho que nós temos sugestões e vou falar bem claramente aqui, apartidárias. Qualquer um que vá defender a nossa região será bem-vindo demais e terá nosso apoio e nossas orações. Mas eu acho que está passando da hora de existir censos, mutirões nas regiões garimpeiras, onde você documente aquelas pessoas. A quantidade de Ceará, de João, de Zé Doca que tem nesses garimpos sem documentação é enorme. Então, primeiramente, os garimpeiros precisam passar a existir, precisam vir para a luz. Depois, eles precisam investir nos políticos, que é como? Através de voto. Não adianta a gente cobrar dos caras se a gente não investir neles. A gente precisa investir. Seja um vereador, seja um deputado, seja um prefeito. Se a gente não investir neles, a gente não pode cobrar. Eu, pelo menos, não vou cobrar se eu não estiver fazendo a minha parte. Então, acho que a partir desse princípio, Elton, mudando aqui a origem do problema nessa região garimpeira, a gente consegue, com essa população garimpeira que nós temos, a gente consegue eleger 2, 3 deputados. Não precisa ficar todo mundo brigando por uma vaga. A gente consegue colocar mais gente lá. E aí a gente tem... Em algum momento nós esquecemos... Em algum momento foi esquecido que está todo mundo brigando pela mesma coisa aqui, todo mundo lutando pela mesma coisa. Em algum momento está parecendo que se a pessoa chegar na frente, ela vai ser o pai da criança e quem veio para trás vai perder os louros da vitória. Então, primeiro de tudo que eu acho que a gente tem que entender é que está todo mundo tentando caminhar para a mesma direção, não tem a opção de que essa pessoa dê errado. Quem quer que seja que esteja tomando a frente, a gente tem que pedir em oração e dar o nosso apoio para isso. Então, muda-se a origem, vem para a luz, tira-se documentação, começa a levantar, trazer esse assunto primeiro para dentro das salas de aula, trazer esse assunto para dentro das igrejas, trazer esse assunto para dentro das comunidades, para que todo mundo entenda, para que a gente possa colocar essas pessoas lá que nos representem. Aí sim, aí vai ter. Do jeito que está, eu não acredito, do jeito que está, não. E não é porque eu não acredito nos políticos, eu não acredito porque não tem força. Você vai pegar aí dos que tem... Não vamos encher 3 dedos aqui nos que defendem. Ok. Lucas, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço.